Você já se fez essa pergunta alguma vez? Será que minha mãe é narcisista? Ou eu estou exagerando na dose? Talvez você já tenha mergulhado em artigos e vídeos, comparado os sintomas com a sua própria vivência, e mesmo assim, a dúvida teima em persistir, porque ela é sua mãe, a mulher que te deu a vida, aquela que, em teoria, deveria te amar incondicionalmente. E como então rotulá-la de narcisista parece tão errado, parece ingratidão, quase uma traição, e é exatamente esse sentimento que te mantém preso nessa encruzilhada. Hoje faremos algo diferente, algo que vai direto ao ponto. Não vou te apresentar uma lista interminável de sintomas, nem um questionário cheio de sim ou não. Eu vou te fazer uma única pergunta. Uma pergunta que vai cortar como uma navalha. Através de todas as suas defesas, todas as suas justificativas, todas as suas dúvidas. E quando você responder com honestidade, você vai saber. Finalmente a verdade virá à tona. Carl Jung dedicou a vida inteira ao estudo do que ele chamou de complexo materno. Ele compreendia que a relação com a mãe é a base de tudo. A primeira relação, o primeiro amor, o primeiro modelo de como o mundo funciona. E quando essa relação é tóxica, tudo o que vem depois fica contaminado. Mas Jung também sabia de algo crucial. A psique humana possui mecanismos de defesa incrivelmente poderosos, principalmente quando se trata da mãe. Nós protegemos a imagem dela com unhas e dentes, mesmo quando ela nos fere profundamente, mesmo quando ela nos destrói por dentro. Porque admitir que sua mãe era narcisista significa encarar uma verdade terrível, que a pessoa que deveria te amar acima de qualquer outra era incapaz disso. Não porque você fosse insuficiente, mas porque ela era incapaz de amar de verdade. E isso é devastador. Então, a mente cria escudos. Ela não era tão ruim assim. Toda mãe tem seus momentos difíceis. Eu que sou muito sensível, ela fez o melhor que pôde. Essas frases são armadilhas perigosas, não porque sejam mentiras absolutas, mas porque te impedem de enxergar a verdade. E a verdade é o que te liberta. Antes de revelar a pergunta, preciso explicar por que ela funciona. A maioria dos testes de narcisismo falha por um motivo muito simples. Eles perguntam sobre comportamentos. Sua mãe te criticava? Sua mãe era controladora? Sua mãe fazia tudo girar em torno dela? O problema é que filhos de mães narcisistas foram treinados para minimizar, para justificar. Ela me criticava, mas era para o meu próprio bem. Ela era controladora, mas era porque se importava muito comigo. Ela fazia tudo sobre ela. Mas mães são assim, não são. Você foi programado para defendê-la, desde o dia em que você nasceu. Então, perguntas sobre comportamentos simplesmente não funcionam. Porque você sempre encontrará uma justificativa, uma desculpa. A pergunta que eu vou te fazer não é sobre comportamento, é sobre sentimento. E, especificamente, um sentimento que não pode ser falsificado. Um sentimento que sua mente consciente simplesmente não consegue distorcer. Guarde bem isso, porque vamos precisar desse contexto em breve. Jung identificou algo que ele chamou de ferida materna primária. É a ferida que surge quando a mãe falha em fornecer o que a criança necessita emocionalmente. Toda criança nasce com necessidades básicas: ser vista, ser validada, ser aceita incondicionalmente, sentir-se segura, sentir-se amada. Quando a mãe supre essas necessidades,
A criança desenvolve um senso sólido de eu, um self forte e coeso. Quando a mãe falha, a criança desenvolve uma ferida profunda. E essa ferida tem uma assinatura emocional específica. Não é raiva, não é tristeza, não é medo. É algo mais profundo, algo que permeia tudo. E é exatamente esse sentimento que a pergunta vai revelar. Deixe-me contar a história de uma mulher chamada Beatriz. Beatriz tinha 45 anos. Quando finalmente conseguiu colocar em palavras o que sentia em relação à mãe. Por décadas, ela viveu em constante confusão. A mãe dela era um mar de contradições, generosa com presentes, mas cruel com as palavras. Presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Amorosa em público, mas fria e distante em particular. Beatriz simplesmente não conseguia juntar as peças. Amigos diziam que a mãe dela parecia maravilhosa, uma santa. Familiares diziam que ela deveria ser grata, que tinha uma mãe incrível. E Beatriz começou a duvidar da própria sanidade. Talvez eu seja o problema. Talvez eu seja ingrata. Talvez eu esteja imaginando coisas. Isso durou 40 anos, até que um terapeuta fez a ela uma pergunta simples. Uma pergunta que mudou tudo. Eu vou te fazer essa mesma pergunta em breve. Mas primeiro, eu preciso que você entenda o contexto. Mães narcisistas são mestres na arte da confusão. Elas não são consistentemente ruins o tempo todo. Se fossem, seria fácil identificá-las. Elas alternam momentos de carinho, seguidos de frieza inexplicável, elogios apaixonados, seguidos de críticas devastadoras, proximidade intensa, seguida de abandono emocional. Isso cria o que os psicólogos chamam de trauma de vínculo. Você nunca sabe qual versão da sua mãe vai aparecer. Então, você vive em um estado de alerta constante. E esse estado de alerta se torna normal. Você nem percebe mais. E quando alguém pergunta sobre sua infância, você minimiza, justifica, porque comparado à violência física ou à negligência extrema, parece que você não tem do que reclamar. Mas Jung sabia que existem feridas invisíveis. Feridas que não deixam marcas no corpo, mas destroem a alma. A pergunta que eu vou te fazer revela exatamente essa ferida. Vamos lá, então. A pergunta é simples, mas eu preciso que você faça algo antes de responder. Feche os olhos por um momento. Imagine que você está na presença da sua mãe, não pensando nela, na presença dela. Sinta o que acontece no seu corpo, no seu peito, no seu estômago, nos seus ombros. Agora, responda com honestidade. Quando você está perto da sua mãe, ou quando pensa em estar perto dela, você se sente em paz? Essa é a pergunta. Não se ela te ama, não se ela é uma boa pessoa, não se ela fez coisas boas por você. Quando você está na presença dela, você sente paz? Ou você sente outra coisa? Tensão, ansiedade, necessidade de estar sempre em alerta, medo de dizer algo errado, sensação de estar pisando em ovos. Filhos de mães saudáveis sentem paz na presença delas, mesmo que discordem, mesmo que tenham conflitos. O sentimento básico é de segurança. Filhos de mães narcisistas sentem o oposto. Mesmo quando tudo parece bem, há uma tensão subjacente, uma sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento. Um estado de vigilância que nunca desliga. E esse estado se tornou tão normal que você pode nem perceber que ele existe, até que você para, respira fundo e realmente sente. O que você sentiu quando imaginou estar na presença dela?
Seja honesto consigo mesmo. Ninguém está ouvindo. Ninguém vai julgar você. É só você e a verdade. Paz ou tensão. Se a resposta foi tensão, continue assistindo, porque isso muda tudo. Deixe-me explicar por que essa pergunta funciona tão bem. A sensação de paz ou tensão na presença de alguém. E é um indicador primário de segurança emocional. E não pode ser falsificado. Você pode racionalizar comportamentos. Já se perguntou isso alguma vez? Minha mãe é narcisista. Ou será que eu estou exagerando? Talvez você já tenha lido artigos sobre isso, assistido a vídeos, comparado os sintomas. E ainda assim, a dúvida permanece. Porque é sua mãe. De uma pessoa que te deu a vida. A pessoa que supostamente deveria te amar incondicionalmente. Como você pode chamá-la de narcisista? Parece errado, parece ingrato, parece uma traição. E é exatamente isso que te mantém preso. Hoje eu vou fazer algo diferente. Não vou te... Pode justificar ações, pode criar narrativas, mas não pode fingir paz quando sente tensão. Seu corpo sabe. E o corpo não mente. Carl Jung chamava isso de conhecimento somático. O corpo armazena verdades que a mente prefere esconder. E quando você para de pensar e começa a sentir, a verdade emerge. Se você sente tensão crônica na presença da sua mãe, isso significa algo. Significa que, em algum nível, seu sistema nervoso aprendeu que ela não é segura. Não necessariamente fisicamente, mas emocionalmente. E segurança emocional é exatamente o que crianças precisam das mães. E exatamente o que mães narcisistas não conseguem fornecer. Então seu corpo aprendeu a ficar em alerta. Porque nunca sabia quando a próxima crítica viria. Quando o próximo abandono aconteceria. Quando a próxima humilhação chegaria. E mesmo que você tenha racionalizado tudo isso, seu corpo não esqueceu. Ele ainda está em alerta, ainda esperando o perigo, ainda incapaz de relaxar. Isso não é exagero. Isso não é sensibilidade excessiva. Isso é trauma. E reconhecer isso é o primeiro passo para curar. Agora, deixe-me aprofundar o que essa tensão significa. Existem diferentes tipos de tensão que filhos de mães narcisistas experimentam. A primeira é a tensão de performance. A sensação de que você precisa ser de uma certa forma para ser aceito. Quando você está perto dela, você não pode simplesmente ser você. Você precisa ser a versão que ela aprova. A versão bem-sucedida. A versão agradável. A versão que não causa problemas. E manter essa máscara é exaustivo. E é por isso que você sente tensão. Porque ser você mesmo não é seguro. A segunda é a tensão de antecipação. A sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Você está constantemente escaneando. O humor dela está bom. O que ela vai dizer? Como ela vai reagir? É um estado de hipervigilância que se tornou automático. Você nem percebe que está fazendo isso, mas seu corpo percebe. E seu corpo está cansado. A terceira é a tensão de invalidação. A sensação de que o que você sente ou pensa será descartado. Você aprende a censurar seus próprios pensamentos. Porque compartilhar de verdade nunca foi seguro. E suas opiniões eram erradas. Seus sentimentos eram exagerados. Sua perspectiva era distorcida. Então você aprende a guardar tudo para si. E isso cria tensão. Porque você existe, mas não pode ser visto. A quarta é a tensão de culpa. A sensação de que você é responsável pelos sentimentos dela
se ela está triste. É sua culpa se ela está brava. Você fez algo errado se ela está decepcionada. Você falhou. Essa inversão de responsabilidade é característica de mães narcisistas. A criança se torna responsável pelo bem-estar emocional da mãe. E isso é um fardo impossível de carregar. Mas você carrega mesmo assim e sente tensão. Agora, deixe-me fazer uma distinção importante. Toda relação tem momentos de tensão. Mães e filhos discordam, têm conflitos, passam por fases difíceis. Isso é normal. O que não é normal é tensão crônica. Tensão que existe mesmo quando não há conflito aparente. Tensão que você sente só por estar no mesmo espaço que ela. Tensão que começa antes mesmo de você encontrá-la e continua depois que ela vai embora. Isso não é relação difícil. Isso é trauma relacional. E é importante nomear corretamente. Voltando à história de Beatriz. Quando a terapeuta perguntou se ela sentia paz perto da mãe, Beatriz chorou. Porque ela percebeu que nunca tinha sentido paz, nenhuma vez, em 45 anos de vida. Toda visita era uma preparação, uma performance, uma recuperação. Antes de ir, ela se preparava mentalmente. Durante a visita, ela monitorava cada palavra. Depois de ir embora, ela precisava de dias para se recuperar. E isso era normal para ela. Tão normal que ela nem questionava. Mas quando finalmente parou para sentir, a verdade era inegável. Não era paz. Era sobrevivência. E ninguém deveria precisar sobreviver à própria mãe. Jung escreveu que a mãe é o primeiro arquétipo. A grande mãe representa nutrição, segurança, aceitação incondicional. Quando a mãe real falha em incorporar isso, a psique sofre, porque o modelo primário de amor se torna tóxico. E todo amor depois disso é filtrado por essa distorção. Você aprende que amor vem com condições, que aceitação precisa ser conquistada, que segurança é temporária e pode ser retirada a qualquer momento. E você leva isso para todos os seus relacionamentos, até que reconhece de onde veio. Deixe-me falar sobre as objeções que sua mente vai criar, porque ela vai criar. Os mecanismos de defesa são poderosos. A primeira objeção: mas eu sinto tensão perto de muitas pessoas. Isso pode ser verdade, e pode ser exatamente o ponto. Se você sente tensão crônica em muitos relacionamentos, onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu que relacionamentos são tensos? Provavelmente em casa, provavelmente com ela. A mãe narcisista não cria tensão apenas na relação com ela. Ela ensina que tensão é normal em todas as relações. Então você replica isso em amizades, em namoros, no trabalho. Mas a origem é uma só. A segunda objeção: ela tinha problemas próprios, fez o melhor que podia. Isso pode ser verdade e é irrelevante. Entender por que sua mãe era assim não muda o impacto em você. Uma pessoa atropelada por um motorista que teve um ataque cardíaco ainda está machucada. Não importa que o motorista não teve culpa. O dano aconteceu. E reconhecer o dano não é culpar. É ver a verdade. A terceira objeção: outras pessoas tiveram pior. E daí? Outra pessoa ter câncer mais grave não significa que seu câncer não é câncer. Comparar sofrimento é uma armadilha que invalida sua experiência. E provavelmente uma armadilha que você aprendeu com ela. Porque mães narcisistas são mestres em invalidar. Você está chorando por isso? Outras crianças passam fome. Você está reclamando? Eu tive uma infância muito pior.
Você é tão dramático. Isso não é nada. Essas frases ensinaram você a minimizar sua própria dor. E você ainda faz isso, até agora. A quarta objeção: mas ela me ama. Amor é ação, não apenas sentimento. Uma mãe pode sentir que ama o filho e ainda assim machucá-lo constantemente. Amor narcisista não é amor saudável, é amor condicional, amor transacional. Amor que serve ao narcisista, não ao filho. Se você sente tensão crônica perto dela, o amor que ela oferece não é seguro. E amor tóxico pode coexistir com amor genuíno, mas isso não o torna menos tóxico. Agora guarda isso, porque vamos para a parte mais importante. O que você faz com essa informação? Você respondeu à pergunta. Você sentiu a tensão. E agora, primeiro, permita-se sentir. Muitas pessoas chegam nesse ponto e imediatamente tentam racionalizar de novo. Tudo bem, ela era narcisista. E daí? Não posso mudar o passado. Isso é outra defesa. Uma forma de evitar sentir a magnitude do que foi perdido. Porque reconhecer que sua mãe era narcisista significa reconhecer que você não teve o que precisava. Significa reconhecer que a infância que deveria ter sido segura não foi. Significa fazer o luto de algo que nunca existiu. E isso dói. Carl Jung disse que não há transformação sem dor. E é verdade. A cura começa quando você para de evitar a dor e permite que ela exista. Não para ficar preso nela, mas para atravessá-la. Segundo, pare de tentar consertá-la. Este é um padrão comum em filhos de mães narcisistas. A esperança eterna de que se você fizer a coisa certa, ela finalmente vai mudar. Se você for bem-sucedido o suficiente, ela vai te aprovar. Se você for amoroso o suficiente, ela vai retribuir. Se você for paciente o suficiente, ela vai melhorar. Essa esperança é uma armadilha, porque mães narcisistas raramente mudam. Não porque não podem, mas porque não veem necessidade. Na mente dela, ela é a vítima. Você é o problema. E enquanto você continuar tentando consertá-la, você continua preso no ciclo. Jung chamava isso de projeção. Você projeta nela a capacidade de mudar que você gostaria que ela tivesse. Mas ela não tem. E aceitar isso é libertador. Não porque desistir é bom, mas porque permite que você redirecione sua energia. Em vez de tentar mudar alguém que não vai mudar, você começa a curar a si mesmo. Terceiro, estabeleça limites. Isso é crucial e extremamente difícil. Filhos de mães narcisistas foram treinados para não ter limites. Qualquer limite era visto como rejeição, como ingratidão, como ataque. Você aprendeu que ter limites era perigoso. Então você parou de ter. Mas limites são essenciais para a saúde mental. Eles definem onde você termina e outra pessoa começa. E com uma mãe narcisista, essa linha foi constantemente violada. Você não era uma pessoa separada, você era uma extensão dela. E agora, você precisa reclamar sua separação. Isso pode significar limitar tempo de contato. Pode significar não compartilhar certas informações. Pode significar não atender toda ligação imediatamente. Pode significar dizer não. Cada limite vai parecer errado no início, porque você foi programado para não tê-los. Mas cada limite é um ato de amor próprio. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Quarto, busque apoio adequado. Você não precisa fazer isso sozinho. Na verdade, não deveria. Um terapeuta especializado em trauma familiar pode fazer uma diferença enorme. Alguém que entende a dinâmica narcisista, que não vai te dizer para simplesmente perdoar e seguir em frente.
que vai validar sua experiência enquanto te ajuda a processar. Grupos de apoio também podem ajudar. Ouvir outras pessoas com experiências similares é poderoso, porque você percebe que não está sozinho, que não é exagero, que sua dor é real. E você percebe que acabou de receber algumas das ferramentas mais poderosas para entender uma relação que talvez te confunda há décadas. Mas a jornada não termina aqui. Este canal existe para iluminar as sombras que a sociedade prefere ignorar, para dar voz às crianças que cresceram em silêncio. Se você sentiu que este vídeo falou diretamente com a sua história, o botão de Super Thanks ali embaixo não é apenas um apoio. É uma forma de dizer, essa verdade precisa continuar sendo revelada. Cada contribuição permite que mais pessoas encontrem as respostas que você está encontrando agora. Você não é só espectador. Você faz parte de algo maior. Um movimento de pessoas quebrando ciclos geracionais. Deixe-me falar sobre uma armadilha comum. A armadilha do perdão forçado. Muitas pessoas vão te dizer que você precisa perdoar sua mãe para seguir em frente. Perdoe e esqueça. Honre seu pai e sua mãe. Ela é sua mãe, afinal. Essas frases são perigosas. Não porque perdão é ruim, mas porque perdão forçado não é perdão. É supressão. É fingir que a ferida não existe em vez de curá-la. Jung nunca falou sobre perdão como supressão. Ele falou sobre integração, sobre trazer a sombra para a luz, sobre reconhecer o que aconteceu, sentir o que precisa ser sentido e então escolher como seguir. Perdão pode fazer parte desse processo, mas não é obrigatório. E definitivamente não é o primeiro passo. O primeiro passo é a verdade, e você já deu esse passo hoje, ao responder a pergunta com honestidade, ao permitir-se sentir atenção, ao reconhecer que sua experiência foi real. Isso é o que cura. Não fingir que nada aconteceu, mas olhar de frente para o que aconteceu e escolher um caminho diferente. Deixe-me falar sobre o que acontece quando você faz esse trabalho. Primeiro, os relacionamentos mudam. Quando você para de replicar o padrão materno, você começa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que são genuinamente seguras, que não causam tensão crônica, que te permitem ser você mesmo. E você para de tolerar o que antes parecia normal. Porque agora você sabe que merece mais. Segundo, você se conhece melhor. Muito do que você acha que é sua personalidade pode ser adaptação. Você é quieto porque aprendeu que falar era perigoso. Você é ansioso porque aprendeu que relaxar era arriscado. Você é perfeccionista porque aprendeu que erros eram inaceitáveis. Quando você remove essas adaptações, descobre quem você realmente é. E essa descoberta é libertadora. Terceiro, a tensão diminui. Não imediatamente, não completamente, mas gradualmente. Você aprende a relaxar, a confiar, a existir sem estar em modo de sobrevivência. E isso muda tudo. Porque a energia que antes era gasta em vigilância, agora está disponível para viver. Deixe-me terminar com uma reflexão. A pergunta que fiz hoje não é mágica. É simplesmente um atalho para a verdade. Uma verdade que você provavelmente já sabia, mas não conseguia admitir. Porque admitir que sua mãe era narcisista é admitir que você foi ferido. E admitir que foi ferido é doloroso, mas também é o início da cura. Jung disse que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Hoje você trouxe algo para a consciência. Você olhou para a verdade sobre a relação com sua mãe. E isso muda seu destino.
Não magicamente, mas definitivamente. Porque agora você pode escolher. Escolher processar em vez de suprimir. Escolher limites em vez de sacrifício. Escolher relacionamentos saudáveis em vez de replicar o padrão tóxico. A criança que você foi não teve escolha. Ela nasceu naquele sistema. Ela fez o que podia para sobreviver. Mas você não é mais aquela criança. Você é um adulto que agora sabe a verdade. E adultos com a verdade podem escolher diferente. Antes de encerrar, deixe-me abordar algo que muitos sentem, mas poucos falam: a culpa. Depois de reconhecer que sua mãe era narcisista, vem a culpa. Culpa por pensar isso dela. Culpa por finalmente nomear. Culpa por não conseguir simplesmente amar incondicionalmente. Essa culpa é esperada. Você foi programado para senti-la. Mães narcisistas são especialistas em cultivar culpa nos filhos. Qualquer pensamento negativo sobre ela. Você aprendeu que era errado. Qualquer sentimento de raiva. Você aprendeu que era ingratidão. Qualquer desejo de distância. Você aprendeu que era crueldade. Então agora, quando você finalmente reconhece a verdade, a culpa aparece. Mas deixe-me te dizer algo importante. Reconhecer que sua mãe era narcisista não é odiá-la, é ver claramente. Você pode amar alguém e reconhecer que essa pessoa te machucou. Essas coisas coexistem. Na verdade, só quando você reconhece a verdade é que pode amar de forma saudável. Amor que nega a realidade. Não é amor, é ilusão. E essa ilusão te mantém preso. A verdade liberta, mesmo quando dói. Jung falou extensivamente sobre a sombra. A parte de nós que escondemos, que negamos, que reprimimos. E ele disse que a integração da sombra é o caminho para a totalidade. Reconhecer que sua mãe era narcisista é um ato de integração. Você está trazendo para a luz algo que estava nas sombras. E isso é corajoso, não covarde, não ingrato, não cruel, corajoso. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira negando, protegendo a imagem da mãe, protegendo a fantasia de uma infância que não existiu e pagando o preço dessa negação em cada relacionamento. Você escolheu diferente. Você escolheu a verdade. E isso muda tudo. Deixe-me falar sobre um conceito que Jung desenvolveu chamado individuação. Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é. Não quem seus pais queriam que você fosse. Não quem a sociedade diz que você deveria ser. Mas quem você genuinamente é. Para filhos de mães narcisistas, a individuação foi bloqueada. Porque a mãe narcisista não permite que o filho seja uma pessoa separada. Ela vê o filho como extensão de si mesma. Os desejos dele devem ser os dela. As opiniões dele devem ecoar as dela. A vida dele deve servir a ela. E qualquer movimento em direção à separação é vivido como traição. Então você parou de se individuar. Você se fundiu, se adaptou, se moldou e perdeu contato com quem você realmente é. Reconhecer a verdade sobre sua mãe é o primeiro passo para retomar esse processo. E finalmente descobrir quem você é, quando não está tentando agradá-la. Quem você é, quando não está com medo da reação dela. Quem você é, quando é livre para simplesmente existir. Essa pessoa existe. Ela está enterrada debaixo de camadas de adaptação. Mas ela existe. E ela está esperando para emergir. Este vídeo foi um convite. Um convite para olhar para a verdade.
Uma verdade que talvez você tenha evitado por anos, por décadas. Porque olhar era doloroso demais. Porque as implicações eram assustadoras demais. Porque admitir significava perder a esperança de que um dia ela mudaria. Mas a esperança baseada em negação não é esperança, é prisão. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é liberdade. Você respondeu a pergunta. Você sabe a resposta. E agora você tem uma escolha. Pode voltar a negar. Pode fingir que não viu o que viu. Pode continuar protegendo a imagem dela. Ou pode começar o caminho da cura. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E você merece. A criança que você foi merecia uma mãe que a fizesse sentir paz. Ela não teve isso, mas o adulto que você é agora pode se dar isso. Pode criar segurança interna. Pode construir relacionamentos onde paz é possível. Pode quebrar o ciclo, não para ela, para você e para quem vier depois de você. Responda nos comentários o que você sentiu quando imaginou estar na presença da sua mãe. Paz ou tensão? Eu quero saber, porque sua resposta importa. Sua experiência importa. Você importa. Mesmo que ela nunca tenha te feito sentir isso. Até o próximo vídeo.